Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar um pouco de conjuntos não enumeráveis, uma breve introdução. Nessa videoaula não vamos ser formais em nenhum momento. O que a gente vai fazer é, pelo menos, convencê-los e exibir, mas sem uma demonstração rigorosa, que existem conjuntos não enumeráveis. Quando a gente vai exibir o argumento, vai ser o argumento da diagonal de Cantor. A formalização vai ser feita em outras videoaulas posteriores a essa. Então, vamos começar a aula só para explicar rapidamente o que a gente quer fazer. Então, olha, pega um conjunto X que é infinito. Dizemos que X é não enumerável e a gente nega a definição de enumerável, ou seja, se não existe uma função dos naturais para X que seja bijetora. Então, só para vocês verem, é um conceito, uma definição horrorosa, vamos dizer assim. E é difícil exibir um exemplo, pelo menos a princípio, de conjuntos não enumeráveis. Muitas vezes até não faz nem sentido essa definição a princípio. Então exibir é um passo importante, é complicado. E esse conjunto muitas vezes dá um nó na cabeça, assim, essa definição, porque é esquisito mesmo, pelo menos para a primeira vez. Mas com o tempo, vamos dizer, a gente se acostuma. Então vamos, antes de tudo, nessa videoaula como que a gente faz lá, é exibir um conjunto não enumerável e convencê-los que é não enumerável. Então o grande exemplo é esse aqui. É o produto cartesiano infinitas vezes, de forma enumerável, vamos dizer assim. E eu vou falar que esse conjunto aqui é não enumerável. Então só para explicar o que é 0,1 elevado a n é o produto cartesiano 0,1 com o produto cartesiano 0,1 com o produto cartesiano 0,1 infinitas vezes. Ou seja, quando a gente está fazendo produto cartesiano duas vezes, é um par ordenado. Três vezes, um trio ordenado. N vezes, n ordenada. Agora o que a gente está falando é infinitos termos ordenados. Então, por exemplo, um elemento x está em x, aí a gente coloca infinitos termos aqui, em que eu só posso usar 0 ou 1. Então vai ficar essencialmente sequências de 0 ou 1. Aqui é um exemplo e tem reticências que muitas vezes a gente não sabe nem o que vai acontecer. E esse conjunto, vou dizer que é não enumerável e a gente vai argumentar um pouco isso. Então um ponto importante é o seguinte, dizemos que dois elementos são diferentes se uma das ordenadas entre as duas são diferentes. Por exemplo, se y é igual a 0,1101101000, esse zero está diferente. Então, x é diferente de y. Ou seja, deu um número diferente na ordenação, os elementos são diferentes. É só isso que a gente precisa e a gente pode fazer sequências infinitas só de 0 a 1. Então, vamos dizer, esboçar que o conjunto é não enumerável. A ideia é, pelo menos, uma demonstração. Isso aqui, como eu disse, vai ser formalizado melhor nas próximas videoaulas. Mas eu quero demonstrar, entre aspas, que o conjunto X é não enumerável. Então, qual é o argumento? O argumento é o seguinte. Pegue qualquer função injetora. Qualquer uma. O que eu quero mostrar é que a função não é sobrejetora. Se eu provar para qualquer função injetora a função não é sobrejetora, então não existe função bijetora. O que significa mostrar que uma função não é sobrejetora? Significa o seguinte. Fixei um f, eu tenho que depois escrevo todos os elementos, ou seja, vou chamar de xn igual a f de n. O que eu preciso fazer é pegar um elemento daqui que não está na imagem da f. Ou seja, pegar um elemento de x, tal que x é diferente de xn para todo n natural. Ou seja, isso que eu tenho que fazer. Mas é interessante esse argumento. E agora, é interessante a ideia inicial, até parece impossível. Mas aí que entra o que a gente chama de argumento da diagonal de Cantor. Como que a gente exibe esse x? Então vamos fazer com um exemplo rapidamente. E por que diagonal de Cantor? Então vamos supor que x1 a gente forma esse sequencial. O x2 a gente faz esse sequencial aqui todo e assim sucessivamente. Tá? Não podemos fazer infinitas vezes porque o espaço é pequeno, vamos dizer assim. Então vamos
agora o que a gente vai querer? Exibir um x que seja diferente de todo mundo. Então, o que a gente faz? A gente vai olhar para a diagonal. Por exemplo, x1. O primeiro termo é 0. Se o primeiro termo é 0, o que eu vou fazer aqui com x? Eu vou pegar o termo diferente desse. Então, eu vou falar que o meu primeiro elemento é 1. O x2. Agora a gente vai olhar o x2. Então, olha, com certeza, independente do que eu botar aqui, x é diferente de x1. Eu posso botar 0, posso repetir tudo que está no x1 aqui, já são diferentes. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o x2. No x2 eu vou olhar a segunda coluna. O x2 é 0, então eu vou pegar o x, o segundo elemento de x diferente daqui. Então, independente do que acontece, independente do que eu boto aqui agora, x é diferente tanto de x1 quanto de x2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar agora o terceiro elemento da diagonal. O terceiro elemento da diagonal é 1, então eu vou colocar o oposto de 1, diferente, 0. Então, novamente, eu sei que o x é diferente de x1, x é diferente de x2, x é diferente de x3. Olha de novo, x4. No x4, aqui é o quarto elemento é 0. Então, a gente coloca 1. Então, x é diferente de x1, x2, x3, x4. E assim sucessivamente. Vamos olhar agora o quinto elemento e pegamos o oposto. E assim vai andando. Ou seja, o que nós temos com essa brincadeira? X é diferente de x1, x é diferente de x2, x é diferente de x3, x é diferente de x4, x é diferente de x5 e vamos dizer, e assim sucessivamente. Então, o que a gente fez? Baseado numa lista qualquer de conjuntos enumeráveis, ou seja, suponha que existe uma função injetora, eu consigo exibir um elemento pegando a diagonal, isso aí eu vou ter que depois formalizar um pouco a escrita, mas com certeza, pego a diagonal toda e pego o x exatamente o oposto, não vai dar certo, não pode estar mais nenhuma listagem daqui. E o que a gente constrói é um elemento que não está na imagem. Então a função não é sobrejetora. E isso prova que esse é o argumento para provar que o conjunto é não enumerável. Então, nas próximas videoaulas, vamos formalizar um pouquinho essa escrita para entender o que a gente quer. Mas o argumento principal é o argumento da diagonal de Cantor. Essencialmente, esse é o único argumento para provar que um conjunto é não enumerável, pelo menos quando a gente quer construir na raiz mesmo, para provar que um conjunto é não enumerável. Mas, como que eu disse, vamos formalizar isso nas próximas videoaulas.